Vamos, então, repercutir, né, essa decisão. Os Estados Unidos cumpriram as ameaças que vinham fazendo desde o início do mês em sancionar o Brasil, mas sem a mesma intensidade que os discursos do presidente Trump indicavam. Numa tacada só, a gente viu Washington oficializando esse tarifaço de 50% contra os produtos brasileiros, anunciando também que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, foi enquadrado na dura lei Magnitsky em uma escalada sem precedentes ao longo desses 2 séculos de história e das relações bilaterais entre o Brasil e os Estados Unidos. Qual é o tom dessa guerra política que se abre a partir de agora? Bem, o uso da lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes pode ser considerada uma declaração de guerra, gente. Essa lei, ela é usada pelos Estados Unidos contra terroristas de alta periculosidade, grandes traficantes, enfim, pessoas líderes mundo afora, que praticam graves atentados contra os direitos humanos, ou seja, é uma lei para criminosos de alta periculosidade. Vamos combinar, usar essa lei contra um ministro do Supremo Tribunal Federal. Aliás, essa lei dos Estados Unidos nunca foi usada contra um ministro do Supremo de qualquer país, né? É um ataque, olha, sinceramente, é sem precedentes mesmo e é de uma gravidade enorme. E mais, né? O que significa? Além de toda a simbologia, vejam bem, como evidentemente, estridentemente, não havia motivos para o Donald Trump fazer isso, eles inventaram, né, uma emergência contra o Brasil, dizendo que o Brasil enfim, é quase uma ditadura. Eles chamaram o Brasil quase de uma ditadura. Eles acusaram o Alexandre de Moraes de perseguir politicamente adversários, de não cumprir a lei. Enfim, é assim, inexplicável, é grave e é um precedente enorme, porque se o Trump faz isso contra o Brasil, dizendo que o Brasil é quase uma ditadura, quando aqui no Brasil, apesar dos trancos e barrancos, nós temos sim uma democracia, né? O judiciário funciona e é autônomo, o executivo funciona e é autônomo, o Congresso funciona e é autônomo, as leis são respeitadas, a liberdade de expressão é respeitada. Se os Estados Unidos usam isso contra o Brasil, podem usar contra qualquer outro país no mundo. É aquela história, quando o presidente Lula chamou o Donald Trump de imperador, não era exagero. O Donald Trump dá sinais de que quer ser o imperador do mundo. Do ponto de vista prático, né? O que diz a lei? Que o Alexandre de Moraes passou a ser tratado como vamos dizer, um pária internacional, um inimigo dos Estados Unidos, e não pode ter sequer cartões de crédito, porque os cartões de crédito todos têm bandeira norte-americana, como Mastercard, como Visa. Como é que ele vai poder fazer suas transações? Além disso, mesmo que ele use um Pix, ele não pode enviar um Pix para uma conta que tem a ver com o sistema norte-americano. Então, é uma exclusão, é transformar o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, num pária internacional, um pária financeiro. Isso é inaceitável, inexplicável, e o Brasil se une contra esse ataque sem o menor sentido feito pelo Donald Trump, não a uma pessoa, não apenas também ao Supremo Tribunal Federal, mas ao Brasil. Muito bem. Bom, assunto que motiva também uma pergunta aqui do nosso ouvinte, o Jackson, de Extrema. Bom, eu vou ressaltar primeiro, o ministro Moraes foi lá no jogo do Corinthians com o Palmeiras ontem, Copa do Brasil, aqui na Neoquímica Arena,
E tem uma foto do Alex Silva aqui publicada no Estadão com o ministro ali com o dedo do meio levantado, não sabemos o contexto, mas está ali a foto. E com isso o Jackson pergunta, com o dedo do meio em riste, Moraes parece querer provocar ainda mais Trump, adianta um tom apaziguador de alguns do governo e do judiciário frente aos sorrisinhos sarcásticos e gestos obscenos do outro, e aí ele complementa, e outra coisa, se o Bolsonaro for condenado, Trump não pode levar ainda mais para o pessoal e punir ainda mais o Brasil? Pergunta o Jackson. Oi, Jackson, bom dia, bem-vindo. Eu até vou tirar uma casquinha dessa pergunta, porque eu fui a primeira jornalista a dizer ontem, ao vivo, às 8 horas da noite, eu perguntei, vocês adivinham onde é que está o ministro Alexandre de Moraes num dia como hoje? Ele estava, naquele momento, a caminho do jogo do Corinthians contra o Palmeiras. Ele, que é corintiano, ia torcer contra o Palmeiras, e afinal das contas, a favor do Corinthians, né? E para demonstrar, inclusive, que ele está muito tranquilo. Ele sempre diz que não tem contas no exterior, não tem contas nos Estados Unidos, não tem negócios nos Estados Unidos e não tem a menor vontade de bater um papinho com o Mickey. Ele sempre brinca com isso, mas não é hora de brincar. O momento é grave, é sério, né? Agora, Jackson, realmente não convém um ministro do Supremo reagir com aquele gesto obsceno. É inadequado, inapropriado. Mas todos nós, por baixo de uma toga ou não, nós temos coração, né? Quem acredita, a gente tem alma, então é razoável que ele esteja irritado. Acho um gesto inapropriado, acho um gesto inadequado, porque, afinal das contas, ele é uma autoridade do Brasil e tem que se comportar como uma autoridade do Brasil, mas, de qualquer jeito, imagina o grau de irritação que ele deve estar sofrendo nesse momento. De qualquer forma, possivelmente, né, os colegas dele do Supremo estão pedindo para ele abaixar um pouquinho a bola, para ele, comemorar o Corinthians, sim, mas dar dedo para os Estados Unidos e para Trump não é a melhor forma de reagir e não prejudica só ele, pode prejudicar, sim, o Brasil. Aproveitar também outra pergunta aqui enviada pela Cristina de Santos sobre repercussões ainda do tarifaço, né? A Cristina explica. Ouço sempre seu comentário aqui na Ponta da Praia, Eliane, e fiquei pensando sobre a sua análise do papel de Alckmin nesses dias. Acha que o saldo de ontem pode ser considerado uma vitória dele pela articulação com os setores ou apesar dele, né? Levando em conta diversas reuniões que foram feitas ao longo dos últimos dias, né, entre o vice-presidente e alguns setores que seriam diretamente relacionados nessa tarifa, e das reuniões também que aconteceram lá em Brasília a todo vapor também nessa tarde de quarta-feira. Oi, Cristina, bom dia. Eu queria aproveitar, antes da tua pergunta, só dizer uma coisa ainda em complementação à resposta para o Jax. Olha, Jax, quando a gente vê as repercussões, a Human Rights, que é uma entidade internacional de direitos humanos, ontem defendeu, o Brasil defendeu o ministro Alexandre de Moraes. E olha, é uma entidade de direitos humanos e os Estados Unidos estão acusando o Alexandre de Moraes de ataque aos direitos humanos. E a Human Rights diz não, o Brasil, a Human Rights acusou os Estados Unidos e defendeu o Alexandre de Moraes. Também a Transparência Internacional, que muitas vezes critica o ministro Alexandre de Moraes por um excesso daqui, outro dali, etc., também defendeu o Alexandre de Moraes e o Brasil, neste caso, e condenou a posição do Trump. Mas isso é uma resposta para o Jax. Vamos voltar aqui para a Cristina. Olha, Cristina,
eu acho que é muito claro em Brasília, muito claro para os atores políticos, que o Geraldo Alckmin foi um personagem chave em toda essa negociação. Uma negociação que foi como ele é, como a personalidade dele é. Muito discreta, sem estardalhaço, sem fotos para cá e para lá, muito comedida, mas muito eficaz. Por quê? Porque como os Estados Unidos fecharam as portas para o Brasil, né, o Donald Trump impediu que os seus subordinados, os seus ministros, digamos assim, abrissem canais e negociassem diretamente, o que o Alckmin fez? O Alckmin se aproximou dos setores privados, principalmente de São Paulo, mas não só, e não apenas dos setores privados brasileiros, mas dos setores privados americanos, que também são vítimas do tarifaço do Trump. E isso foi decisivo, porque quando o Trump recua em quase 700 itens, é porque ele recebeu pressões internas nos Estados Unidos. Imagina, o que esse tarifaço significaria para várias empresas e setores nos Estados Unidos. Então, a minha resposta bem objetiva é que o Geraldo Alckmin, que tem um estilo muito low profile, foi muito importante nas negociações, recebeu dezenas e dezenas de empresários de vários setores, abriu canais, sim, com o secretário de Comércio norte-americano, o Howard Lutnick, e foi, sim, um fator importante nesse resultado, que não é o ideal, mas é melhor do que o esperado. Alckmin sai dessa crise muito maior do que ele entrou nela. Eliane, tivemos aí quase 700 exceções em relação aí ao tarifaço. A gente vai ouvir também o que disse há pouco na portaria do Ministério da Fazenda, o ministro Fernando Haddad, para você comentar no meio dessas exceções. Ele afirmou que o decreto dessa sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros foi melhor do que o esperado, acabou melhor do que o esperado, representando um melhor ponto de partida para negociações que, segundo ele, terão prosseguimento. Tem uns cálculos aqui da Câmara Americana do Comércio para o Brasil, a Ancham Brasil, com a lista de exceções, são 694 produtos. Aí cerca de 43% das vendas feitas para os Estados Unidos ano passado não foram afetadas ou não seriam afetadas. E o ministro disse há pouco que as negociações sobre o tema ainda estão longe de um ponto de chegada. A gente vai ouvir o que ele disse. Algumas das nossas observações, evidentemente, foram apreciadas, contempladas, mas nós estamos longe do ponto de chegada. Nós estamos num ponto de partida mais favorável do que se imaginava. Há muita injustiça nas medidas que foram anunciadas ontem, há correções a serem feitas, há setores afetados que não precisariam estar sendo afetados, nenhum a rigor, mas há casos que são dramáticos, né, que deveriam ser considerados imediatamente. A assessoria do secretário Bessent fez contato conosco ontem de que finalmente vai agendar uma segunda conversa. A primeira, como eu havia adiantado, foi em maio na Califórnia. E nós vamos levar às autoridades americanas nossos pontos de vista. E, obviamente, vamos recorrer nas instâncias devidas, tanto nos Estados Unidos quanto nos organismos internacionais, no sentido de sensibilizar que isso não interessa, não é o Brasil, não interessa a América do Sul, nós estamos no mesmo continente, nós temos que buscar mais integração, mais parcerias. Bom, Helena, então é isso, quase 700 produtos não pegariam essa taxa, mas tem muito ainda a ser negociado. Exatamente, né? Olha, ficaram de fora, quer dizer, dentro das exceções que não serão tarifadas com 50%, minérios estratégicos, suco de laranja, combustíveis e componentes aeronáuticos, ou seja, salvaram aí, está salva a nossa Embraer, que é muito importante. Havia uma preocupação imensa sobre o tarifaço em cima da Embraer. Mas
foram confirmadas as tarifas, super tarifas, contra café, carne, frutas, como, por exemplo, a manga brasileira. Então, tem muito chão pela frente, mas ontem havia, assim, uma dupla sensação em Brasília. Primeiro, de alívio, porque, afinal das contas, quase 700 exceções, é muito, muito maior do que o previsto. Ou seja, havia sim um alívio, mas não dá para comemorar. Por pelo menos 3 motivos principais. A gente lembra que ainda está no ar a seção 301, que significa investigações dos Estados Unidos no Brasil para possíveis sanções contra o Brasil. Então, eles estão investigando até desmatamento, Pix, a 25 de março, a rua, enfim, de comércio popular em São Paulo. Então, essa seção 301 ainda paira, né, sobre as relações Brasil e Estados Unidos. E, além de tudo, os Estados Unidos estão para aprovar no Congresso uma lei que prevê sanções a países que tenham negócios com a Rússia. Aliás, a Índia é uma grande aliada dos Estados Unidos, histórica aliada dos Estados Unidos, e o Trump acaba de tascar 25% de tarifaço contra a Índia, sob a alegação de que a Índia tem negócios com a Rússia. Então, são 2 questões graves que ainda pairam no ar, que ainda podem trazer muito prejuízo para o Brasil e muita tensão nas relações bilaterais. A outra questão é que o decreto do Trump sobre o tarifaço, ele não tem uma linha sobre comércio, uma linha sobre tarifa, justificando tecnicamente as tarifas contra o Brasil. Ao contrário, um decreto do presidente americano que cita Jair Bolsonaro e que cita até o Paulo Figueiredo. Quem é o Paulo Figueiredo? Antes de tudo, ele é o neto do último ditador, né, o último presidente da ditadura militar, o general João Figueiredo. Segundo, ele é um blogueiro que investigado ali pelo Supremo Tribunal Federal. Terceiro, ele é o braço direito do Eduardo Bolsonaro nesse trabalho cruel contra o Brasil, um trabalho antipatriótico. Ou seja, se esse decreto do Trump é um decreto que cita até Paulo Figueiredo e Bolsonaro, a questão contra o Brasil não é de comércio, não é de tarifa, até porque o Brasil é deficitário em relação aos Estados Unidos. É uma questão política e, portanto, pode vir mais. Agora, do lado do Brasil, o Brasil vai continuar investindo nas negociações. Ontem, o chanceler Mauro Vieira foi a Washington, se encontrou com o ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos, que é o Marco Rubio, que foi quem anunciou as tarifas, inclusive. E agora o Geraldo Alckmin continua conversando com o secretário de Comércio e o Haddad com o secretário do Tesouro. As negociações continuam enquanto o Brasil vai preparando ali o pacote para mitigar os efeitos nos setores que não receberam exceção e que continuam na mira do tarifaço. Mais uma pergunta aqui agora da Jurema de Cotia, quer saber justamente dessa menção que você faz, né, entre Estados Unidos e a Índia. A dúvida é, o quão perigoso é o recado vindo dos Estados Unidos com sanções sobre a Índia, cliente da Rússia, para nós brasileiros, igualmente clientes e membro dos BRICS?
Pois é, Jurema, muito bem. Olha, Jurema é atenta, tá ligada, porque realmente esse tarifaço de 25% contra a Índia tem uma justificativa que nos atinge, porque o Brasil tem sim negócios com a Rússia, tem sim parcerias bilaterais com a Rússia e fica, portanto, na mira. E isso pode passar pelo Congresso norte-americano e vir mais uma paulada contra o Brasil por conta das negociações da Rússia. Lembrando que Brasil e Rússia são membros dos BRICS. E nos BRICS, a grande estrela é exatamente a China, que é a concorrente dos Estados Unidos como grande potência econômica mundial. Então, ainda tem muito chão pela frente, tem muita negociação comercial, mas tem muito embate político do Brasil com os Estados Unidos. E isso deixa todo mundo ainda muito preocupado e o Lula está tentando fazer o quê? O Lula ontem já chamou uma reunião de emergência dos ministros, depois se reuniu com ministros do Supremo Tribunal Federal e o presidente da Câmara e o presidente do Senado também se manifestaram contra o tarifaço e contra a lei Magnitsky, que atingiu em cheio o Alexandre de Moraes. Enfim, o Brasil tenta fazer um movimento de união nacional a favor da soberania, enquanto, do outro lado, o Eduardo Bolsonaro está armado até os dentes numa posição impatriótica que pode lhe custar o mandato e que vai piorando o processo contra ele no próprio Supremo Tribunal Federal. Aliás, vem aí o julgamento de Jair Bolsonaro em setembro.